Oi pessoal, tá no ar o programa Universo Acadêmico aqui pelo canal 15 da NET Santa Maria, pela UFN TV. Você também pode acompanhar o programa, né, pelas redes sociais e também pelo YouTube, basta colocar o UFN TV lá. O programa de hoje vai falar sobre a campanha Nursing Now. Ela é uma campanha de reconhecimento mundial e que mostra, né, a importância do trabalho do enfermeiro, da enfermeira também para ações de saúde pública. É um assunto que nós vamos tratar daqui a pouquinho aqui no programa Universo Acadêmico. Claro que o nosso primeiro assunto de hoje seria e será, né, o coronavírus. Depois que Santa Maria teve aí um caso suspeito da doença de um paciente, né, de uma pessoa vindo da Europa, nós conversamos, enfim, buscamos informações acerca deste caso e também da doença que ainda é nova. E para esse assunto, sobre o coronavírus, nós convidamos o Dr. Tiago Cavalheiro, que é médico infectologista e também professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana. Ele está aqui conosco para tirar algumas dúvidas, passar algumas dicas também para quem tem dúvidas acerca do coronavírus. Aliás, professor, se às vezes até os médicos têm dúvidas sobre isso, imagina a população. Seja muito bem-vindo ao programa Universo Acadêmico. Muito obrigado pela abertura do espaço para fazer a informação devida para a população e para todo o meio acadêmico. Acredito de uma forma bastante contundente que a informação é uma maneira de a gente poder evoluir e transmitir o que é correto e não o que tem de fake, o que tem de situações a qual não é a forma adequada. Perfeito, evitar fake news e também uma certa euforia, né, um pânico da população. Professor, a gente já tem aqui na tela, né, a gente está vendo aqui na tela o avanço do coronavírus desde o mês de janeiro. Nós temos atualmente mais de 82 mil casos mundo afora. O Brasil teve recém o primeiro caso confirmado, a gente está vendo aí, a tela vai passando, vai mostrando para quem está em casa, está acompanhando isso. Para começar esse nosso bate-papo, professor, o que é de fato o coronavírus? Boa pergunta, até dando entendimento no que a gente está vendo do surto, assim, é importante que se diga que houve uma revolução de informação. Então, poucas vezes na história a gente viu a produção científica se tornar tão importante, tu ter tanta informação, tanto dado em tempo real. Esse gráfico que a gente está vendo, ele está sendo atualizado a cada segundo. Então, se descobre um caso lá no outro lado do mundo, ele já está sendo colocado num sistema de informação, não só esse, mas como outros. Isso nos dá uma noção real do que a gente está vivendo. Vale só ressaltar, professor, que os casos notificados e já reconhecidos como casos estão em amarelo no mapa. Aquela região em vermelho ali foi o foco, né, onde começou aí a doença. E tem uma disparidade em relação a números em referentes à idade dos pacientes também e principalmente a concentração maior de casos. Então, o que é o coronavírus? O coronavírus já é nos conhecido há tempo, assim, desde 1965, foi quando foi descoberto pela primeira vez. Tem 4 subtipos mais comuns que fazem infecção de via respiratória alta e tem 2 que era conhecido até então, que fizeram 2 outbreak, 2 surtos, assim, um em 2003, outro chamado SARS, outro em 2012, chamado MERS, e esse chamado Covid-2019, que foi um nome atualizado, que tem tomado uma proporção de disseminação bastante importante, mesmo que a gente diga que no momento não tem uma gravidade alta da infecção respiratória que ele acomete, que ele é responsável, a gente sabe que a gente está numa fase inicial e a gente vai poder entender esse processo de números e saber realmente mais detalhes com o passar do tempo. Então, sim, é um vírus que faz infecção respiratória. Perfeito. A grosso modo, dá para dizer, professor, que ele provoca uma forte pneumonia, se bem que a pneumonia já é forte por si só, mas ele provoca uma forte gripe, uma forte pneumonia, é isso? A pergunta é excelente, assim. Então, a gente sabe que o vírus ele tem um impacto para causar infecção no trato respiratório, seja ele alto, seja ele baixo. Alto eu falo infecção da garganta, infecção de via aérea superior. Baixo, infecção em brônquios, infecção em pulmão. Quando que a gente sabe que ele pode causar uma pneumonia forte? Que a gente vai ver a evolução dos casos. Então, nesse momento, a gente sabe que a evolução para síndrome da angústia respiratória grave, que é um termo que a gente usa técnico para dizer que é aquele paciente que evoluiu de forma pior, que precisou de UTI, que precisou de oxigênio, que precisou de um cuidado hospitalar, e essa evidência a gente está tendo em números ainda não absolutos e expressivos comparado com outras doenças, como a gente viu com influenza, por exemplo, que é uma velha nossa conhecida, que tem vacina, que tem medicação, que as pessoas às vezes hesitam de fazer a vacina. Então é bom a gente lembrar
que as doenças coexistem. O coronavírus vai fazer parte da nossa realidade, ele já é um vírus que tem capacidade pandêmica, então a OMS está em questão de ajuste de números para poder notificar isso, mas a gente já enfrenta ele como se fosse uma pandemia, Sim. uma doença que começou na China, que tem casos nos Estados Unidos, que tem casos já no Brasil, que tem casos na Europa. Então a gente vive num mundo globalizado e tomar o cuidado e entender sobre a doença é super importante. Perfeito. Bom, a partir do momento em que a pessoa suspeita que possa estar com coronavírus, professor, quais são os principais sintomas? Porque daqui a pouco as pessoas acabam tendo febre, acabam tendo espirro, dor de garganta, alguma coisa, e imediatamente vão recorrer a algum posto de saúde, né, ou algum consultório. Doutor, estou com coronavírus. Não é bem assim. Quais são os principais sintomas? Como é que dá para diferenciar um resfriado, no caso de uma gripe, do coronavírus? Perfeito. É importantíssimo que isso seja dito, porque nós vivemos um momento onde a incidência da doença no nosso território é muito baixa. Entretanto, as outras doenças continuam acontecendo por os outros vírus, influenza, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, uma lista de vários vírus que fazem acometimento respiratório. Como que eu vou suspeitar de corona? Como que eu vou suspeitar da infecção por esse vírus novo? Primeiramente, o paciente tem que ter febre. Alguns até imunodeprimido, criança pode não ter febre, mas terá sintoma respiratório. Sim. Sintoma respiratório de tosse, falta de ar, dor no peito, chiado no peito, isso sugere uma infecção respiratória. E, fundamental, gente, fundamental, que tenha vínculo com o local onde tem uma incidência alta da doença, que venha de países que tem alerta. Itália, China, França, Oriente Médio, alguns locais, Japão. Então, são países onde tem uma incidência alta, a qual a gente tem vínculo. Ou também se teve contato com alguém que era um caso suspeito, locais, ou era um caso confirmado. Então, 3 são as situações. Então, sim, febre, sintoma respiratório, veiculação epidemiológica com pacientes onde tem caso de coronavírus. Essa é a maior preocupação para a corona. Isso me leva a perguntar ao senhor, quem não viajou, por exemplo, para esses países, não teve contato com pessoas que foram para esses países, mas porventura, sentirem sintomas como o senhor acabou de falar, num primeiro momento está descartado estar contaminado com coronavírus. Essa mensagem ela tem que ser dita, nós estamos falando agora final de fevereiro, pode ser que isso em março mude, dependendo da sustentabilidade da transmissão no país, a qual a gente não tem ainda. Sim. Então, nesse momento, a preocupação é somente com quem tem vínculo epidemiológico. Quem não tem vínculo epidemiológico vai fazer a consulta conforme a orientação que sempre teve, diferenciando o que é resfriado comum, diferenciando o que é influenza. Nós vamos entrar no inverno agora, né? Então a gente vai ter uma epidemiologia que chama mais atenção para a influenza. Eu vou fazer um pequeno paralelo só para que haja um entendimento. Em 2019, nos Estados Unidos, houve 16 mil mortes por influenza. 16 mil mortes. Até o momento, até ontem, não tinha tido nenhuma morte por coronavírus. Então, isto retrata a importância que a gente tem que dar para doenças velhas conhecidas. E isso vai desde o que tange a reconhecimento, a prevenção e a tratamento. Então, essa condição é uma condição fundamental. O que nós chamamos de etiqueta respiratória, se você tiver com sintoma de resfriado, você não pode colocar a mão na via respiratória, tem que colocar o cotovelo, tem que usar lenço de papel, tem que lavar a sua mão com água e sabão, passar álcool, isso é igual para tudo. Sim. Então, isso a gente evita a disseminação de vários vírus respiratórios, manter o ambiente arejado, evitar grandes aglomerados, isso é uma situação de interesse público, assim, que tem que ser bem dito. Sim. Fundamental também saber, professor, que neste momento nós temos 2, pelo menos, né, nesta quinta-feira, o universo acadêmico é gravado, né? Nós temos 2 casos suspeitos, um em Santa Maria e outro também em São Gabriel. A gente vai depender de exames de sangue para confirmar ou não, né, a presença do coronavírus nestes pacientes. Como está sendo feito o tratamento por parte das autoridades em saúde? O senhor, como infectologista aqui de Santa Maria, também atuante na região, já deve ter recebido, já deve saber, inclusive, algum plano de ação, né, algumas recomendações. As pessoas, no primeiro momento, estão sendo mantidas nos hospitais ou elas são atendidas e enviadas para casa, uma vez que evitam a questão da contaminação a outros pacientes, por exemplo? Excelente a colocação novamente. Aproximadamente 3 semanas, 4 semanas atrás, quando surgiu a potencialidade de disseminação do vírus, foi feita uma reunião com várias entidades públicas e pessoas capacitadas tecnicamente e quem está na rede assistencial. Então, essas pessoas foram colocadas tudo dentro de uma sala e foi discutido vários pontos, entre eles a parte de assistência intra-hospitalar, a parte de
a realização de exame, orientação da população, para quem que vai ligar. Então, há uma estruturação diferente do que já aconteceu no passado, até pelo que eu falei no início. A informação ela tem que ser disseminada de uma forma muito rápida, então nós podemos nos programar. O que hoje tem no Brasil? Vem de cima para baixo, vem do Ministério da Saúde, vem da Secretaria de Saúde do Estado, vem do município e vem das entes que estão na beira de leito. Então tem uma sincronia, uma rede que está sendo estruturada. Tem falhas? Tem, nós vamos ter que aprender muita coisa, tá? Nós estamos todo dia aprendendo. Correto. Mas que houve uma estruturação e esses pacientes que têm suspeita, eles são primeiramente colocados em instituições hospitalares, onde se faz a coleta de material. Dependendo da gravidade da situação, esse paciente pode ser direcionado para a sua casa, ficar sob as medidas de precaução de contato, precaução de gotícula respiratória e de aerosol. Então, esse paciente pode ser, se não tiver sinal de gravidade, tratado em casa. Somente ficará no hospital quem tem sinal de gravidade, que daí são critérios médicos muito bem definidos, que vão ser avaliados caso a caso. Perfeito. Nós estamos conversando com o médico infectologista Tiago Cavalheiro, que também é professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana. Ele está trazendo informações acerca do coronavírus. Professor, eu vou lhe convidar para a gente assistir agora o depoimento de um menino. É o Guilherme Tavares. Ele é conhecido aqui em Santa Maria, na região, por participar do Trio Passito. Faz algumas técnicas de sapateado a partir de músicas da atualidade, utilizando vestimentas gaúchas e tudo mais. Ele, com outros 2 amigos, colegas, né, de Trio Passito, está na Itália. E lá a gente tem visto, né, pela grande mídia, a questão de mortes e também da disseminação do coronavírus por território italiano. Ele vai nos passar agora um panorama de onde mais ou menos ele está. Ele que é o Guilherme, gente, ele é acadêmico do curso de odontologia aqui da Universidade Franciscana e gentilmente gravou esse depoimento para nós e nós vamos ver agora então. Fala pessoal do Universo Acadêmico da UFN TV, eu sou o Gui Tavares, hoje diretamente aqui da cidade de Taormina, na Sicília, sul da Itália, para contar um pouquinho como é que está a nossa situação aqui, como é que está a nossa rotina. A gente participou de um festival na cidade de Castrovillari, região da Calábria, e teríamos outro festival na cidade de Agrigento, que foi cancelado em relação ao coronavírus, né? Mas tranquilizo a todos que estamos bem, o nosso grupo de 30 pessoas está bem, tudo certo, Trio Passito também, tudo bem. Nossa previsão de retorno é no dia 10 de março e o lugar é muito lindo, a gente está muito feliz, independente do vírus, do que estão falando, da corona. Na cidade que a gente está aqui não tem nada acontecendo, a gente está muito feliz, aproveitando essa linda cidade, se divertindo muito. Então é isso, um forte abraço a todos e fica um recado para vocês aí da UFN TV. Valeu, Guilherme, muito obrigado pelo depoimento. Bom, dá para ver, professor, que, como o senhor já ressaltava, né, as informações elas precisam ser repassadas de uma velocidade grande, mas com seriedade e com responsabilidade. E até por isso que o senhor está aqui para conversar conosco acerca do coronavírus. Professor, fora do organismo, o vírus, ele sobrevive por até quanto tempo? O senhor falava da questão do inverno, né? A gente tem visto, por exemplo, temperaturas muito baixas lá na China, por exemplo, do local de onde ele veio, na própria Itália. Mas o nosso inverno aqui ele não chega a ser tão rigoroso quanto é nestes países. Então, a proximidade do outono e do inverno também, isso pode provocar, de certa forma, uma mutação dele, uma adaptação? Ele dura muito tempo ou pouco a essas temperaturas? O comportamento do vírus em clima tropical, da qual o nosso se compõe agora, pela primavera, verão, enfim, não ainda no forte do inverno, ele ainda está sendo estudado. Sim. A gente sabe que foi encontrado partículas virais em alguns espécimes biológicas, assim, trato respiratório, gotícula, secreção respiratória, foi encontrado partícula viral no suor, foi encontrado no sangue, onde faz parte, inclusive, do screening de exame, e sabe-se que até pacientes que são assintomáticos podem transmitir. Tudo isso está sendo estudado. Sim. O que se tem certeza é o trato respiratório, por isso todo o cuidado que está sendo instituído. E aqui também é importante que se diga para os profissionais da saúde que forem atender, seja coronavírus ou qualquer vírus respiratório que tem uma ou outro agente infeccioso que tem potencialidade, ele tem que estudar com muito cuidado como se faz a sua proteção individual, o seu uso do EPI, elemento de proteção individual, pois isso é super importante. Então o vírus, ele não tem o conhecimento ainda na comunidade, tem as medidas que a gente faz, digo no ambiente, tem as medidas que se faz
Alguns trabalhos falam que fica a questão de minutos se tu passa álcool ou hipoclorito, que são agentes que se usa para limpar o ambiente, enfim, situações bem específicas quando o caso acontecer. Professor, rapidamente para encerrar esse nosso bate-papo aqui, qual a principal recomendação às pessoas no tocante a questões de higiene, não só para o coronavírus, mas para outras doenças transmissíveis a partir de bactérias, de vírus também, mas o fundamental assim, lavar as mãos, né, ter o cuidado para ventilar bastante a casa, evitar o contato então de repente com pessoas que tenham viajado para essas regiões onde a mídia tem colocado, né, principalmente a Europa e a Ásia, né, qual outras recomendações vocês dão assim para as pessoas tomarem cuidado e não incorrerem e acabar sendo contaminadas? Conscientização e bom senso. Essa é a melhor dica. Se você sabe fazer o que a receita da vovó te ensinou, que a mamãe e o papai ensinaram, lavar sua mão, não estar se expondo a situações de contato com material biológico de maneira indevida, tentar, dentro do princípio, se estiver doente, ficar mais precavido, usar álcool, usar água e sabão, isso é fundamental. Gente. Então, a gente evita um grande número de pacientes. Além disso, saliento a importância da vacinação para a influenza. Sim. Porque muitos dos casos que se descartou coronavírus, nesses relatos que houve aqui no Brasil de casos suspeitos, se confirmou que era influenza, que é uma doença prevenível, a partir de março vai sair a vacina e a gente não pode só pensar em corona, tem que pensar nas demais também. Vacinação e medidas de etiqueta respiratória são fundamentais para a proteção. E acima de tudo informação, né, professor? Exatamente essa que a gente está fazendo aqui pelo canal 15 da NET Santa Maria, pela UFN TV, contando, claro, com a sua disponibilidade de estar aqui a partir de agendas, porque eu imagino o volume de ligações e de informações que o senhor deva receber por dia, né? É fora do normal daquilo que o senhor está acostumado. Agradeço a sua presença aqui no programa Universo Acadêmico. Eu que agradeço a oportunidade. Tá certo. Nós conversamos então, pessoal, com o Dr. Tiago Cavalheiro, que é médico infectologista aqui em Santa Maria e também na região, médico, né, como eu falei, médico infectologista e também professor do curso de medicina aqui da Universidade Franciscana, trazendo esclarecimentos acerca do coronavírus. Quem não conseguiu pegar esse nosso bate-papo desde o início no canal 15 da NET, pode ir agora lá na rede social da UFN TV, seja Facebook, seja também no YouTube, porque o Dr. Tiago gravou, né, algumas informações, dicas, né, acerca de como não se contaminar, enfim, medidas preventivas em relação ao coronavírus. Então não esqueça, basta você ir no YouTube, pode ir também no Facebook da UFN TV para acompanhar essas dicas, tá bom? Nós vamos fazer rapidamente o intervalo agora, mas antes nós temos um convite do Grupo Amica, que está com inscrições para alunos da UFN que queiram integrar o grupo neste ano de 2020. Olá, eu sou a professora Jane e faço parte de um grupo institucional chamado Amica, Assistência Multidisciplinar Integrada aos cuidadores de pessoas com doença de Alzheimer. Esse grupo já está quase no 15º ano de atuação junto à comunidade externa e interna da instituição. E todos os anos a gente renova os nossos bolsistas e voluntários. Então, nesse momento, nós estamos no processo de seleção e estou aqui para te convidar. Se você quiser fazer parte do nosso grupo, basta mandar um e-mail para grupoamicaufn@gmail.com até o dia 3 de março, terça-feira que vem. Na quinta-feira, a gente já começa as nossas atividades. Vocês serão muito bem-vindos ao nosso grupo. Estamos de volta com o programa Universo Acadêmico e agora, neste segundo bloco, para falar do tema da aula inaugural do curso de enfermagem para este primeiro semestre de 2020. Pessoal, em 2020, a Organização Mundial da Saúde determinou que é o Ano Internacional da Enfermagem e, por esse motivo, a Universidade Franciscana apoia a campanha mundial Nursing Now, que em português significa Enfermagem Agora. Sabe o que essa campanha busca? Ela busca valorizar e ainda mais ratificar a importância do profissional enfermeiro ou enfermeira em atividades de saúde pública não só no Brasil, mas mundo afora. E foi justamente por esse motivo também que a Universidade Franciscana, por meio do curso, né, de graduação em enfermagem, escolheu debater e analisar este tema. Para a gente conversar um pouquinho sobre o Nursing Now, também sobre a aula inaugural, né, do curso de enfermagem da UFN neste primeiro semestre, nós estamos recebendo 4 convidadas, eu diria assim, especiais aqui no estúdio da UFN TV. 2 delas são egressas aqui do curso,
Uma é uma professora bastante parceira aqui da instituição e uma delas também é professora do curso de enfermagem, também coordenadora do mestrado em saúde materno e infantil, por quem eu começo dando as boas-vindas. Irmã Dirce Bach, seja bem-vinda ao programa Universo Acadêmico. Isso, obrigada. Nós estamos recebendo aqui também a professora Luísa Watanabe Dalben, que é da Dalben Home Care. É uma empresa, é isso, professora Luísa, que trabalha com enfermeiros em São Paulo, mas que frequentemente recebe, né, alunos aqui da Universidade Franciscana, inclusive para espécies de intercâmbio, experiências na área da enfermagem. É isso? Seja bem-vinda. Obrigada. Realmente, a gente mantém uma parceria com a Unifra, onde os alunos têm a oportunidade de observar o seu trabalho e o empenho dos enfermeiros de uma forma muito autônoma e trabalhando numa equipe interdisciplinar. Perfeito. Outras duas convidadas nossas que estão aqui no estúdio são egressas do curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana. Eu tenho certeza que deve ser motivo de muito orgulho para o curso de enfermagem. A Karine Alves Gomes, que é gerente de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis aqui em Santa Maria. Seja bem-vinda, Karine. Obrigada. E também nós temos aqui a Andressa Haddad, que é secretária municipal de saúde da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Também egressa aqui do curso, Andressa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês após 22 anos, né, de formação nessa casa. Um prazer. Que legal, que bacana, que bom tê-las aqui para a gente poder bater um papo. Bom, o Nursing Now, como eu estava falando no começo, ele vem, na verdade, para confirmar, para realçar, para ratificar a importância, né, do profissional de enfermagem hoje na saúde mundial. Eu diria assim, em ações de saúde pública, em ações de saúde privada também, né? Por que a escolha desse tema? É justamente, irmã Dirce, por conta de que 2020 é o ano internacional da enfermagem? Sim, na realidade é uma grande campanha internacional que foi lançada já em 2019, para mostrar a força de trabalho da enfermagem nos sistemas de saúde, em nosso caso aqui o SUS, mas do mundo todo, né? Nós somos hoje, isso já está comprovado, mais de 50% da força de trabalho, né, do sistema de saúde, e com isso mostrar e empoderar a atuação do enfermeiro, mas da enfermagem como um todo, como equipe. Sim. Empoderar e mostrar as experiências exitosas que já acontecem hoje, né? Então, nesse sentido, aqui nós participamos ativamente, a nossa universidade, como curso de mestrados, residências, enfim, curso de graduação, nós aderimos a esta campanha para dizer que nós estamos juntos e que realmente o enfermeiro tem um papel importantíssimo, né, sobretudo, diríamos assim, na atenção primária de saúde. Sim. Oriunda aqui do curso de enfermagem da Universidade Franciscana, Andressa, hoje você percebe bem isso a partir de ações, de atividades, de campanhas lá na Secretaria Municipal de Balneário Camboriú? Sim, com certeza. Principalmente nós estamos realizando um trabalho há 2 anos de fortalecimento, né, de toda a equipe de enfermagem na atenção básica. A atenção básica dentro de um município ela é extremamente importante, é a base de tudo, né? É da onde saem todos os processos e principalmente o vínculo com o paciente. E quem faz esse vínculo, né? O enfermeiro, o profissional enfermeiro, que tem toda um conhecimento para que isso possa ser colocado em prática e realmente a ser absorvido pela sociedade e por todos os profissionais que participam da equipe multiprofissional. Sim. A Karine também é egressa aqui do curso, né, Karine? Hoje atua diretamente na gerência da enfermagem do Hospital São Francisco de Assis, aqui em Santa Maria. Como é que é para você, assim, ter exatamente essa direção, essa diretriz de poder comandar uma equipe, de poder comandar muitas vezes colegas, ex-colegas de profissão ou até de sala de aula, tendo passado pelo curso de enfermagem aqui da Universidade Franciscana e saber principalmente da responsabilidade que exige e de que necessita por conta da atuação de um enfermeiro ou de uma enfermeira? É bem desafiador, né? Hoje a gente sabe que o enfermeiro, ele não pratica apenas o cuidado ao paciente. Hoje o enfermeiro, ele vai além disso. Ele, além de ser um empreendedor, hoje que a gente consegue ter, a gente tem o exemplo da nossa colega aqui, a gente também tem que ter a questão da liderança,
né, de estratégias, né, e saber lidar com a questão das equipes. Então, é desafiador, sim, porque tu, às vezes, tem que compartilhar saberes e aprender muito também com os teus colegas de trabalho. Eu sou gerente, mas eu não deixo em nenhum momento de aprender com os meus colegas que estão ali trabalhando na minha equipe. Sim. Então, esse é um dos desafios que a gente tem. E a enfermagem, ela tem diariamente seu desafio. A essência, ou seja, de enfermeira, isso você não perde, mesmo comandando, mesmo coordenando a equipe. Com certeza, até porque se a gente perde a essência, né, a gente perde aquele lado, né, que o enfermeiro tem que ter, de que é a compreensão, o cuidado, né, a questão do toque do paciente, né, da equipe mesmo. A gente precisa manter isso dentro da gente. Bom, aí também vem essa questão do empreendedorismo na área da enfermagem. E a professora Luísa, que é a nossa convidada aqui também, veio de São Paulo, agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio, professora. Como é que poder separar bem essa questão de atuar na área da saúde, mas não deixar, por exemplo, essa questão empreendedora que o enfermeiro ou a enfermeira também pode encontrar nesse século XXI, oferecendo empregos, ampliando ofertas de saúde, sejam elas privadas ou públicas, né? Conta um pouquinho da sua experiência, né, juntamente à Dalben Home Care. O aumento das doenças crônicas faz com que nós pensamos e levemos uma solução estratégica para o sistema de saúde. O enfermeiro é o profissional que está sempre mais próximo a essa população. Sim. E, com isso, nós conseguimos fazer com que as doenças crônicas sejam melhor, o tratamento seja melhor aderido. Então, na nossa organização, realmente o enfermeiro é o coordenador do cuidado da equipe interdisciplinar e também junto ao paciente e seus familiares. Perfeito, perfeito. Excelente. Bom, claro que ele não perde, né, como eu falava há pouco aqui com a Karine, não perde a essência, né, de justamente permanecer repassando cuidados ao paciente a partir do momento que ele passa a administrar também uma situação. Isso vai ser cada vez mais frequente também, em termos, eu diria assim, de oportunidade profissional para o enfermeiro, de ter daqui a pouco uma própria clínica ou de agrupar as pessoas, de chamar as pessoas e a partir de equipes multidisciplinares oferecer esse tipo de serviço? Sim, porque o enfermeiro ele é um educador em saúde. E com essa visão mais abrangente, nós conseguimos levar essa educação em saúde à população. Sim. Vocês 4, hoje de manhã, né, nessa manhã de quinta-feira, participaram, né, desse evento aqui na Universidade Franciscana acerca do Nursing Now. Inclusive, a gente tem umas imagens, né, para mostrar. Vocês também aparecem nessas imagens, conversaram com a coordenação do curso de enfermagem. Como é que foi? Eu queria primeiro saber o relato das duas egressas. Assim, como é que foi essa volta à Universidade Franciscana? Um tempo depois, hoje vocês já voltam com uma bagagem ainda mais experiente, né, por conta de vivências em hospitais, em clínicas, em secretarias municipais de saúde, né? Como é que foi esse retorno para vocês? Pode começar por você, Karine. É emocionante mesmo, porque eu venho trabalhando, né, em parceria com a FN desde 2012, quando eu retornei a Santa Maria. Mas até mesmo eu estava falando com alguns dos professores, né, como sou egressa, tem alguns professores ainda, né, que são os docentes da UFN. E é gratificante nós mesmos lembrarmos da nossa trajetória por vezes, porque tem vezes que a gente cai no esquecimento, a gente vai fazendo, vai conseguindo, tendo novos objetivos e às vezes tu não pensa do que tu já passaste na tua profissão. Sim. Então hoje foi uma oportunidade de fazer essa retrospectiva, né, de saber o que eu construí como profissional, né, o que eu já consegui, quais são os meus objetivos que eu atingi também. Então, eu sou grata, sim, à Universidade Franciscana e, como eu disse lá, eu tenho orgulho de dizer que eu me formei na Unifra, que hoje, então, é a nossa universidade. Então, é gratificante, é bom. E hoje eu trabalho diretamente também no Hospital São Francisco, que também é uma parceria da Universidade Franciscana. Isso Perfeito. É muito gratificante. Que legal, que bom saber disso. Quero saber o depoimento da Andressa agora, Andressa. Como é que é retornar anos depois para cá? Hoje você retorna não como uma vestibulanda aprovada, você retorna já como uma profissional formada, uma secretária municipal de saúde. Como é que é isso para você?
Eu confesso que eu viajei a noite toda, né, para chegar aqui hoje, e na viagem eu pensei por diversas vezes, nossa, estou com frio na minha barriga, porque eu vou retornar à instituição que hoje me entregou o diploma e que hoje me fez ser a enfermeira que eu sou. Né? Então, eu fiquei muito feliz de encontrar essa estrutura gigantesca que se tornou. Parabéns a todos os envolvidos. É muito bom ver que a evolução e que tudo aquilo que se falava há 22 anos atrás, quando eu entrei aqui como vestibulanda, que a ansiedade, né, da Unifra se tornar o que ela está hoje. Isso eu tive o prazer de ver e fiquei muito contente. E, principalmente, de vir aqui dividir a minha história, dividir que é possível, sim, que nós temos, o enfermeiro ele possui hoje muitos vértices para que a sua profissão possa ser colocada em prática, assim como eu hoje estou à frente de uma Secretaria de Saúde que lidero mais de 1.500 funcionários e que consigo colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi na universidade e o que eu busquei após as especializações e residência, colocando em prática a saúde pública, a política em saúde pública, que é o nosso ideal e que é hoje o OPA está colocando em prática em prol do enfermeiro. E que é o que muito busca, inclusive, a Universidade Franciscana a partir do curso de enfermagem. Eu sei que é um curso, assim, ele tem um carinho especial, porque, afinal de contas, o curso de enfermagem ele deu origem, né, à Universidade Franciscana. Ele vai completar também 65 anos. E sobre esse evento, sobre tudo isso, a gente ouviu agora de manhã o Rogério Kerber, né, nosso repórter, e também o Manuel Vicente, nosso cinegrafista, foram ouvir lá no evento, né, no Nursing Now, o depoimento da professora Regina Costenaro, né? Ela organizou todo esse evento e ela está falando agora aqui na tela para a gente sobre a emoção desse encontro. Este ano nós estamos comemorando 60 anos da Florence Nightingale, que foi uma enfermeira precursora, né, da enfermagem. Foi a primeira que descobriu a profissão, né, que colocou a profissão em evidência. E também porque esse ano ele foi instituído como o Ano Internacional da Enfermagem. Assim, é importante, assim, a gente ficou bem feliz até com tudo isso, porque na área da saúde, 50% dos profissionais que formam a área da saúde são da equipe de enfermagem. Então, é muito importante essa visibilidade para a classe profissional, né, para reconhecimento do que a gente faz, né, porque a gente sabe que existem ainda locais que o enfermeiro, né, ou o técnico de enfermagem não são tão valorizados como deveriam, e eu acho que isso veio para dar um up, assim, né, para aumentar um pouquinho a autoestima da enfermagem e mostrar que profissão maravilhosa é essa. Bom, todo esse contexto, Irmã Dirce, pega justamente um período em que a UFN, junto com o curso de enfermagem, estão completando 65 anos de nascimento, de atividades, né? Agora, o empreendedorismo social sempre foi algo que o curso de enfermagem perseguiu. E perseguiu de uma maneira tão intensa, né, tão próxima, né, de comunidades aqui de Santa Maria, que a questão de dias, né, o Conselho Regional ou o Conselho Federal de Enfermagem acabou reconhecendo, né, o curso de enfermagem da UFN com o projeto Empreendedorismo Social na Enfermagem. E foi aprovado esse projeto, inclusive, como inovador, né, pela organização até do Nursing Now, que é uma organização mundial. Eu gostaria que a professora falasse sobre isso, sobre este empreendedorismo, que ele está muito ligado à questão das recicladoras, né, da Asmar aqui em Santa Maria, é isso? Sim, uma parte, né? Uma parte dele. Porque, na realidade, essa experiência, sim, ela é uma iniciativa da OPAS, da nossa organização pan-americana, e então foi reconhecida essa experiência, que vai ser lançada depois num livro, enfim, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Mas eu diria que o empreendedorismo social, ele nasceu com a nossa enfermagem há 65 anos atrás. Talvez não com este nome, né? É um nome, diríamos hoje, talvez mais utilizado, empreendedorismo, né, tal, mas ele nasceu com a enfermagem. Quando se falava, as minhas colegas aqui traziam esse lado humano, que é próprio do enfermeiro, que é próprio da enfermagem, de estar com as pessoas, de compreender as pessoas, de olhar para a sua singularidade, isso faz parte do empreendedorismo social. E aí também não importa onde você está,
se é dentro de um hospital, numa casa ou também numa comunidade, que é nesse caso, essa experiência reconhecida foi sim numa associação de reciclagem, onde nós temos uma grande proposta hoje de ensino, pesquisa e extensão, né, onde os nossos alunos aprendem a serem protagonistas, né, mas trazem isso também para a sala de aula, socializam e retroalimentam todo o processo nosso do ensino, para mostrar que o enfermeiro ele pode ir além. Ele pode ir além. E quando você falava de não separar a questão do empreendedorismo, gestão e tal, eu vejo que hoje ser enfermeiro, no verdadeiro sentido da palavra, é você ser empreendedor. Porque a cada momento, com cada paciente, você precisa ser inovador, você precisa ser criativo, você precisa ser ousado e fazer a diferença. Sim, são essas experiências, eu acredito, que vocês buscam muitas vezes, professora Luísa, nos alunos que estão ainda em andamento na universidade ou que daqui a pouco recém foram formados e muitas vezes vão trabalhar via esse sistema de home care, é isso? É a oportunidade do aluno vivenciar conosco as atividades extra-hospitalares faz com que este aluno consiga visualizar que a sua atuação não é apenas nas instituições hospitalares, e sim há um vasto campo fora do hospital, principalmente na atenção primária, na atenção do home care e nos hospitais de transição, que hoje é uma realidade. Sim. Eu quero convidar vocês agora para a gente ouvir a professora Carla. A professora Carla é a coordenadora do curso de enfermagem. Ela também falou sobre o Nursing Now, também falou sobre essa primeira aula do curso de enfermagem neste semestre aqui da Universidade Franciscana. A gente vai acompanhar agora o depoimento dela também. O foco da enfermagem é liderança, né? Então, com todo esse foco, nós não, né? A OPAS, a Organização Mundial de Saúde, nós, enquanto Universidade Franciscana e curso de enfermagem, nós temos a mesmo objetivo de fortalecer com esses profissionais formados aqui, com essa nova matriz 2019, que venha realmente ter uma transformação no sistema de saúde, principalmente dando foco para a atenção primária, que é o objetivo, já que nós representamos 50% da população trabalhadora no Brasil, né? Então, é esse o objetivo principal de nós trazer o lema Nursing Now, principalmente para estar empoderando esses enfermeiros que estão iniciando já o nosso trabalho de hoje. E, claro, aqueles que estão em formação. Se eu pudesse perguntar para vocês duas, as duas, assim, uma dificuldade logo de início que vocês encontraram, recém-formadas aqui por parte da Universidade Franciscana, quais foram ou qual foi a principal dificuldade, assim? Começo por você, Karine. O desafio da primeira oportunidade. Sim. De tu conseguires mostrar realmente o que tu aprendeste como enfermeira durante a graduação. Sim. Esse é um dos primeiros desafios que quando a gente se forma. Depois vem o desafio das equipes, né? Quando a gente se forma muito cedo, né? Eu me formei com 21 anos, era coordenar equipe, então também é um dos grandes desafios que a gente tem. Sim. Para você, Andressa, qual foi? Bem, para mim o primeiro desafio foi, como eu fui para a pediatria e atuar dentro da oncologia, foi separar a preocupação e o envolvimento com o paciente do ser enfermeiro, porque é muito difícil lidando com enfermidades dentro da pediatria e na oncologia, que é algo muito difícil. Sim, e segundo, entender e compreender que nós enfermeiros somos gestores desde o momento que nós escolhemos estar à frente à enfermagem, sermos enfermeiros, e gestão é algo que parte não somente de uma equipe de 4 funcionários, mas de todos os processos cabíveis dentro da saúde. Sim. E como é que vocês driblaram, eu diria assim, essa dificuldade? Foi conversando, foi buscando experiências, foi a partir de situações empreendedoras, foi a partir de concursos públicos, de mais estudo, eu diria assim também de ainda mais, enfim, graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, como é que foi? Eu acho que faz parte de um todo, né? É o buscar o conhecimento, sim, traz cada vez mais a segurança, mas principalmente o olhar diferenciado para todos aqueles que estão à sua volta, a sua liderança, a sua equipe, para aprender com todos, com humildade, buscando sempre esse conhecimento e esse fortalecimento para que essas barreiras sejam ultrapassadas e que com qualidade você consiga se tornar esse líder e esse gestor nato.
Para você, Karine, foi mais ou menos assim? Eu fico imaginando, com 21 anos, recém-formada, muitas vezes tendo que administrar uma equipe. Como é que foi isso? Eu acredito que saber lidar com as pessoas experientes, né? Aprender com elas. Porque, por vezes, como eu já havia falado na aula inaugural mesmo, eles podem não ter a mesma formação que você, mas eles têm a experiência, e então eles podem te dar um grande norte. E eu sou muito grata à minha equipe, à minha primeira equipe técnica, eles me ajudaram muito. Então, e também parte da gente estudar, aprimorar, ter mais segurança. No momento que tu tem conhecimento, tu tem mais segurança. Então, eu tenho uma trajetória acadêmica também de bastante estudo para que eu possa hoje ser gerente de um hospital. E mesmo assim, o dia a dia a gente vai aprendendo, né? O estudo, o saber a gente adquire todos os dias. Eu diria assim que é aquela mercadoria que a gente compra, conquista, a gente pode até vender, mas a gente não perde ela, né? O ensino é bem dessa forma. A experiência na área da enfermagem, acredito que seja também dessa forma, né? Com certeza. Perfeito. O que vocês mais buscam, professora Luísa, na hora de dar uma oportunidade em home care para um aluno que recém está se formando, para uma aluna, e principalmente para aquele que, de certa forma, já traz um certo destaque, uma certa bagagem, uma característica até para a gente encaminhar essa parte final do nosso bate-papo? A característica maior para nós é o relacionamento interpessoal, esse equilíbrio. Porque o conhecimento técnico, científico, nós temos a oportunidade de desenvolver este profissional. Mas essa bagagem educacional, de entender o paciente no seu próprio ambiente, Sim. ter essa sensibilidade, para nós é o mais importante. É um destaque. Quem consegue isso, quem consegue observar, assimilar e repassar isso, por exemplo, seja numa equipe ou seja para o próprio paciente, vai estar em destaque. Exato. É bem importante isso. Irmã Dirce, para a gente encerrar, o curso de enfermagem ele também tem uma relação muito estreita com o mestrado em saúde materno-infantil, que também participou dessas atividades, inclusive do Nursing Now. Fundamental hoje para o aluno que está entrando e que vocês, de certa forma, passaram a mensagem para os alunos que vão nos acompanhar daqui a pouco pela UFN TV, pelas redes sociais e que estiveram no Nursing Now também nessa abertura de semestre do curso de enfermagem. Características principais que eles precisam ter para se dar muito bem no curso de enfermagem aqui da UFN. Em primeiro lugar, nós sempre tentamos, aqui em toda a nossa universidade, trabalhar de forma muito integrada. Graduação, pós-graduação, enfim, residências, mestrado, enfim. E nós participamos hoje ativamente também nessa proposta da aula inaugural. O que um aluno precisa? Ele precisa ser instigado pelos docentes, é claro, mas ele também se instigar para essa busca contínua. Hoje está posto que a educação é ao longo da vida, né? Você nunca vai estar pronto. Então, mostrar isso para o aluno, instigá-lo, e ele se dar conta disso, eu acho que esse é o primeiro passo. E aí, no mestrado, você vai construindo a partir desse fundamento que você lança na graduação, né? Que é ao longo da vida. E, com certeza, o nosso mestrado, hoje, ele agrega muito por ser profissional, a gente olha para as práticas, para onde vão esses alunos, e mostra que você precisa ressignificar continuamente, em todo instante, o teu ser e fazer. Sim. Então, essa é a principal proposta nossa do mestrado. Baseado, então, nesse ano de 2020, né, o ano da enfermagem, o Nursing Now, né, no primeiro bloco do universo acadêmico, inclusive a gente falava sobre o coronavírus, que é algo novo para algumas pessoas ficam apavoradas, outras nem tanto, por conta do conhecimento. Eu gostaria de que cada uma de vocês deixasse uma mensagem, não relacionada ao coronavírus, mas para esse ano de 2020, esse ano relacionado ao ano da enfermagem. O que representa para vocês, ou seja, a profissão que vocês escolheram seguir, a profissão que vocês escolheram promover uma intervenção social, o que isso representa para vocês? Pode começar pela senhora, por favor. Proatividade. Eu acho que ele mostra que, de fato, a gente deve investir cada vez mais na prevenção, na promoção, na educação e termos mais atitudes proativas. Perfeito. E ali, falando especialmente da enfermagem. Sim, perfeito. Desculpe a redundância, professora Luísa, mas Nursing Now, ou seja, enfermagem agora, é agora, as pessoas têm que entender que é para agora, né? Exato. Agora sermos protagonistas das nossas ações. O enfermeiro ter orgulho de ser enfermeiro. Isso é muito importante, essa campanha do Nursing Now.
Além do orgulho, Karine, o que mais? Ser persistente. Persistente, ter conhecimento e demonstrar que a enfermagem é capaz de ser empreendedora, que a enfermagem é capaz de desenvolver projetos maravilhosos, tanto no Brasil como no resto do mundo. Perfeito, ótimo, excelente esse depoimento. E para você, Andressa? O que eu penso é que o enfermeiro, esse momento de 2019 que nós estamos vivendo, é para que ele entenda que o ser e fazer é muito importante e que nesse momento nós podemos sim colocar em prática aquilo tudo que nós vemos ao longo dos anos lutando e fortalecendo em todos os profissionais de enfermagem e nos acadêmicos que serão futuros profissionais, que a enfermagem ela tem muito para se fazer e para doar para todos os pacientes e instituições. Perfeito. Quero agradecer a presença de vocês 4 aqui no programa Universo Acadêmico, né, para falar do Nursing Now, enfim, para falar um pouquinho da enfermagem. Irmã Dirce Bax, que é professora do curso de enfermagem, também coordenadora do mestrado em saúde materno-infantil aqui da Universidade Franciscana. A Andressa Haddad, que é secretária municipal de saúde da cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. A Karine Alves Gomes, que é gerente de enfermagem do Hospital São Francisco de Assis. E também a Luísa Watanabe Dalben, que é diretora da empresa Dalben Home Care. É isso. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. Valeu a pena, eu acho, a viagem, né? Viajar de noite para vir aqui, bater um papo com o pessoal, enfim, trazer essas experiências. Foi muito né? importante, muito obrigada. Tá bom, agradeço demais, mais uma vez, a presença de vocês, tá bom? Bom, nós vamos encerrando aqui essa edição do programa Universo Acadêmico. Você também pode acompanhar a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá no YouTube. Você encontra também as nossas publicações e as nossas divulgações que estão aparecendo nas redes sociais na tela agora, aí para você. Um grande abraço a todos e até mais.